Olá pessoal, eu sou José Rocha, eu sou diretor de tecnologia da Eletron Química, a empresa que desenvolveu esse equipamento fantástico anticorrosivo, que eu vou contar para vocês um pouco e rapidamente como que ele funciona e como é fácil trabalhar com essa tecnologia. Primeiro me apresentando, eu sou já um especialista na área de corrosão, trabalho há 33 anos nessa área, já com consultorias em várias empresas, e atualmente eu sou pesquisador na área de materiais do Ministério de Ciência e Tecnologia. O que eu quero mostrar para vocês é justamente, primeiro, vamos começar falando por que a corrosão, o que é a corrosão, por que essa corrosão acontece, alguns princípios, obrigatoriamente nós vamos entrar com um pouquinho de química, mas não muito, o mínimo para a gente entender como que esse equipamento funciona. Nós não vamos precisar que ninguém aqui vire químico, mas um pouquinho a gente vai ter que conversar sobre isso. Vou dar um pouco então essa base da química da corrosão e a partir daí eu consigo explicar para vocês, vocês vão entender muito bem como é que esse equipamento funciona. Por que ele protege contra a corrosão. Então vamos lá, a corrosão metálica, porque existe, a definição de corrosão é muito ampla, dizem de corrosão de madeira, corrosão de materiais de construção. Aqui nós vamos focar a corrosão metálica. Corrosão é sempre a destruição de alguma coisa. Então a corrosão metálica o que é? Você tem um metal e esse metal vai se desmanchar, vai virar um metal ou uma liga metálica, ele vai combinar com alguns elementos do meio, onde ele está, para se transformar novamente naquele pó que era o mineral. Então, justamente, a corrosão o que é? Se a gente for pensar o seguinte, eu tenho um mineral, está lá na Terra, ele está na situação dele mais cômoda possível, quer dizer, ele está na situação de menor energia que pode existir. E aí ele quer ficar, a gente também, se quiser ficar deitado, a nossa vontade é ficar deitado na menor energia possível. Agora, para a gente tirar esse mineral, tirar o metal do mineral e transformar isso em alguma coisa útil para a gente, no metal, numa liga metálica, onde a gente pode fazer nossos carros, podemos fazer várias estruturas metálicas, a gente tem que colocar muita energia nele. E essa energia é colocada pelo processo siderúrgico. Então, o que acontece? A gente tirou alguma coisa que estava na sua situação de menor energia, na sua situação cômoda, e colocamos isso numa situação de alta energia e, naturalmente, instável. O que quer esse material? Esse material quer perder essa energia e voltar a ser mineral novamente. Então, essa é a corrosão. Corrosão a gente costuma definir como se fosse o processo inverso do processo siderúrgico. É onde o material devolve para o meio ambiente aquela energia que ele adquiriu no processo siderúrgico. Então, vocês podem ver esse gráfico aqui, por exemplo, que tem na vertical aí um gráfico de energia, e na horizontal tempo. Então vamos imaginar o seguinte, o mineral, aquela pedrinha que está ali embaixo, na situação mais baixa de energia, e a gente coloca no processo siderúrgico uma quantidade muito grande de energia e transforma isso em ligas metálicas, chapas metálicas, que pode inclusive constituir um automóvel. Agora, se a gente não colocar energia para segurar esse automóvel na situação que ele está, ele vai, com o tempo, sofrer degradação, porque esse metal quer voltar a ser aquela pedrinha novamente no nível mais baixo de energia. Então, o que a gente pode concluir? Que a corrosão ele é um processo natural. Esse processo natural quer dizer o seguinte, tudo que está na natureza com uma energia muito alta quer ficar com energia muito baixa. O nosso trabalho para evitar corrosão é justamente colocar energia para segurar o nosso material numa situação protegida. Lógico, para a gente segurar numa situação protegida é muito mais fácil, a gente precisa de menos energia do que a gente colocar energia para tirá-lo do mineral novamente e colocá-lo na situação de metal. Então, esse processo natural, a gente está sempre brigando contra ele. O que a gente quer é que esse processo natural não aconteça. Então, é importante, vamos começar a focar, então, como que a corrosão funciona.
Se eu pegar uma barra de ferro, como essa que está dentro de um aquário, por exemplo, e esse aquário eu colocar água, encher de água essa barra de ferro, o que vai acontecer? A tendência dessa barra de ferro é sofrer corrosão. E como que ela acontece? Primeiro, o átomo de ferro que está lá, esse átomo de ferro, vamos dizer assim, ele está dentro da chapa e está querendo voltar a ser um óxido de ferro, né? Ele vai, para fazer isso, ele vai perder 2 elétrons, e esses 2 elétrons vão se combinar com 2 átomos de hidrogênio da água. A partir daí, o ferro perdeu 2 elétrons e ele vai se combinar, então, com outro elemento da água, que é a hidroxila, que vocês estão vendo ali, que é o H negativo. Combinando isso, ele vai formar hidróxido de ferro e vai se formar embaixo desse aquário uma borra parecida como um café escuro, e isso daí é o hidróxido de ferro, que quer dizer o seguinte: a minha barra está perdendo material, está perdendo massa, está sofrendo corrosão. Então, essa barra de ferro que a gente está colocando como exemplo é apenas um exemplo. Existem vários tipos de metais e ligas metálicas, mas todas elas são fabricadas de metal, né? E todo metal tem essa tendência, perder elétrons para o meio e se transformar em óxido desse metal, ou qualquer material que esteja numa energia muito menor do que ele está na liga metálica. Então, como que ele consegue trabalhar? Primeiro, ele vai ter que se combinar com agentes que estão no meio dele. Essa é a forma, é o caminho que ele tem para se reduzir e voltar a ser metal, voltar a ser um mineral, né? Então, primeiro, ele vai ter que buscar algum elemento que está em volta dele. Nós temos vários elementos que podem provocar corrosão. Se a gente pensar só na natureza, no ambiente rural, por exemplo, a gente tem umidade, tem oxigênio. No ambiente marítimo, então, que a gente diz que é bastante agressivo, tem o cloro, o cloreto da água, tem o sal no marítimo, né? E tem alguns agentes artificiais que a própria humanidade criou, que é o ambiente urbano. Nosso carro está sempre colocando na atmosfera gás carbônico, que é um agente bastante corrosivo. Na indústria tem chuvas ácidas, etc., né? Dentro da indústria nós temos máquinas, processos industriais, todos eles trabalhando com graxas, com vários outros materiais que podem ser corrosivos também. Como é que a gente faz para proteger contra a corrosão? Normalmente, a gente tem 2 formas de proteger contra a corrosão. O mais comum, né? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente pode isolar a superfície do metal, ou da chapa metálica, do ambiente, para que esse material do meio ambiente não venha fazer reação química com o metal que está na chapa. Como é que a gente faz para isolar? Primeiro, a gente pode colocar uma pintura. Se a gente pinta, então existem várias pinturas anticorrosivas, o objetivo é isolar essa superfície do meio, da atmosfera, ou da água, ou do solo. Então, com essa pintura, teoricamente, a gente consegue isolar, mas todo mundo sabe que uma pintura, ela não é eterna, né? Então, a pintura sofre degradação por ação do sol, abrasão, né? Pode sofrer desgaste, através do vento, com poeira, né? E pode ser riscada. Então, a gente tem muitas outras formas dessa pintura sofrer corrosão, e sofrer uma degradação, né? E com essa degradação, essa pintura acaba se tornando porosa. Nesses poros vão entrar a umidade, vai entrar os elementos do meio ambiente e vai sofrer corrosão. Então, toda pintura é o que é chamada de uma proteção, ela é uma proteção provisória, na verdade. É uma proteção que ela tem que estar sempre sendo renovada, tem que ter uma atenção sobre isso, sem pensar também na preparação da superfície. Eu não posso simplesmente pintar uma placa cheia de corrosão. Se eu pintar, essa corrosão vai continuar lá embaixo e vai continuar agindo, quer dizer, a minha pintura não vai proteger. Uma outra forma que nós temos de proteger, através de isolar essa superfície, é através de óxido impermeável. Então, a gente tem, por exemplo,
a chamada anodização da chapa. Você já deve ter ouvido falar alumínio anodizado. Que é alumínio anodizado? É um alumínio onde foi criado em cima dele um óxido que tem a propriedade de ser impermeável e muito aderente na superfície desse alumínio. E como ele é impermeável, ele acaba também isolando a superfície da chapa e, a princípio, também protegendo contra a corrosão. Naturalmente, existe toda aquela situação de que o óxido também pode sofrer riscos e também ser danificado e você tem corrosão. Sem contar que, por exemplo, alguns elementos do meio ambiente podem perfurar esse óxido. É o caso desse alumínio anodizado, por exemplo, na praia. Vocês podem ver que janela de alumínio anodizado na praia sofre corrosão, porque o cloreto tem essa capacidade, o cloreto do sal, tem essa capacidade de atravessar esse óxido. É importante a gente agora prestar atenção, ou chamar atenção agora pelo custo dessa corrosão. Existem dois tipos de custo que é importante a gente dizer. Um deles é quanto custa para que eu repare, por exemplo, eu tenho problema de corrosão no meu carro, vou mandar arrumar. Então eu tenho que mandar arrumar e eu tenho um custo para isso. Quanto custa arrumar o meu carro? Isso é muito fácil saber. Vou lá no funileiro, vou lá no lanterneiro e peço para ele um orçamento, sei quanto custa. Mas apesar disso, ainda existe um custo por trás disso, que é muito difícil da gente dimensionar e que é muito importante a gente conversar sobre ele. Primeiro, é importante a gente pensar no custo ambiental da corrosão. Muito mais importante do que o custo financeiro da corrosão, de simplesmente mandar consertar o meu carro ou reparar um problema de corrosão, é um custo muito maior do que esse, é o custo ambiental, que a gente não consegue nem mesmo dimensionar. O que eu falo de custo ambiental? Se a gente pensar que esse minério, que esse metal que está sendo corroído, estava no minério, e que esse minério saiu de uma mina, essa mina pode estar, por exemplo, numa selva, né, de milênios, de milhares de anos, de muitas árvores, isso tudo foi destruído, tem que ser cortado para arrancar e tirar esse material. Criar enormes crateras para tirar esse material de lá, né, e a partir daí, imagina o custo ambiental disso. Agora vamos pensar no custo ambiental da energia que a gente coloca nesse minério para levar esse minério até uma situação onde pode se transformar numa chapa metálica e eu posso fazer o meu carro. Né? Esse custo dessa energia, esse custo ambiental de tirar o mineral de lá, isso é muito difícil de dimensionar. Porém, é muito maior, a gente pode imaginar, do que simplesmente mandar consertar o meu carro que está com corrosão. Imaginem, por exemplo, já existem vários exemplos disso, um problema de corrosão que pode causar um vazamento de gás, um vazamento de gasolina, um vazamento de petróleo. E qual é o risco que isso pode causar para as pessoas que estão próximas, para as cidades? Né? Imagina uma explosão causada por um problema de vazamento de gasolina, por corrosão. Ou até um vazamento de petróleo por um oleoduto, né, dentro do mar. Imagina, já existem vários exemplos disso. Né? Então, esse custo é muito difícil de dimensionar. Uma ponte caindo e vitimando pessoas. Né? Então, ou até a mecânica do nosso carro que pode ser afetada por algum problema de corrosão. Qual é o custo disso? O custo de uma vida, é impossível a gente colocar. Então, a corrosão ela tem um aspecto muito maior do que a gente costuma simplesmente ver no automóvel, ou num portão, ou qualquer estrutura metálica que a gente pode imaginar. Então é importante, quando a gente fala da corrosão, não esquecer esse custo também, que é um custo que é praticamente impossível a gente saber quanto é. Agora, falando apenas do custo financeiro, né, para a gente se localizar melhor, é importante dizer o seguinte: existem várias pesquisas que tentam dimensionar o tamanho dessa corrosão, o tamanho do custo da corrosão. E o que hoje, depois de muita pesquisa, muita discussão sobre isso, essa é uma discussão que vem desde a década de 90, né? Nos Estados Unidos houve muito estudo, muita estatística sobre isso. Hoje está fechado o seguinte, que o custo da corrosão, em qualquer país, ele está entre de 1 a 5% do PIB desse país. O que a gente deduz disso? Né? A corrosão é um mercado muito grande para a gente se trabalhar.
É um processo natural, ele acontece naturalmente, não há como a gente dizer, não, eu nunca vou ter problema com corrosão, sempre tem. Então eu costumo conversar com indústrias e quando eu chego na indústria e pergunto, você tem problema de corrosão aqui? Naturalmente eles me dizem, não tenho nenhum problema de corrosão. Eu digo, mas quanto você gasta para não ter problema de corrosão? Aí a história muda, né? Realmente, sempre tem um gasto para não ter problema de corrosão. Eu tenho que pintar, eu tenho que proteger tudo contra a corrosão. Então tá, você não tem problema de corrosão, mas você tem um gasto para não ter problema de corrosão, né? Então, a minha proposta é sempre, eu quero reduzir o seu gasto com problema para evitar a corrosão. Se você tem problema de corrosão, também consigo evitar. Mas eu sempre foco em reduzir o custo da corrosão para o meu cliente, né? E esse custo pode ser quanto ele gasta para não ter corrosão ou quanto ele gasta para corrigir problemas de corrosão. Bom, então para a gente agora falar mais do funcionamento do equipamento dessa tecnologia elétron. Esse gráfico aqui, essas fotos, é uma brincadeira que a gente costuma fazer para mostrar como que funciona esse equipamento. Eu digo brincadeira porque a gente brinca com isso há tantos anos, né? E foi aí que a gente acabou aperfeiçoando o aparelho e colocando, chegando nessa tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas o que a gente faz? Pega um aquário, uma palha de aço, enche esse aquário de água, coloca essa palha de aço lá dentro. Então a gente tem um aquário com a palha de aço protegida, com o equipamento elétron, e outra palha de aço num outro aquário, com água sem proteção. E é interessante a gente notar o seguinte, nessa sequência de fotos aqui, a gente tem, por exemplo, a primeira foto ali com 15 horas de proteção e 15 horas que a palha de aço está dentro da água. Em cima está protegido, embaixo está sem proteção. Dá para ver claramente aí a ação, né, da proteção anticorrosiva da nossa tecnologia elétron. Quando a gente passa para 17 horas, já dá para a gente dar uma olhada e fica muito mais nítido isso aí. Vocês estão vendo embaixo da palha de aço como se forma aquela borra que eu falei para vocês, que parece um pó de café, que tem cor de pó de café, né? Isso daí é o hidróxido de ferro que está se formando. Quando a gente olha na parte de cima, que está protegida, essa palha de aço não forma essa borra, não tem esse hidróxido de ferro embaixo. Aí na sequência, vocês podem ver 15 horas, 17 horas, 24 horas, veja bem como que está a evolução, né? No final, nós temos 40 horas desse ensaio, né? Dá para ver ali a palha de aço completamente coberta por hidróxido de ferro. E em cima, a proteção está completamente limpa. Bom, agora vocês vão me dizer o seguinte, e se a água tiver, além de água, mais alguma coisa que causa corrosão? Por exemplo, se tiver água com sal, que é o que acontece, por exemplo, como está nesse slide que eu estou mostrando agora. Dentro do aquário, onde está a minha barra, foi colocada água com sal, e o sal existe uma parte positiva, que é o sódio positivo. Esse sódio positivo recebe elétrons, se transforma em sódio neutro, e o que acontece com ele? Ele se deposita em cima da barra. E a hora que ele se deposita em cima da barra, ele está favorecendo a formação de um óxido, ou a formação de uma camada protetora em cima. E com essa camada protetora também está ajudando a proteger a barra, porque essa camada vai evitar que o meio ambiente consiga chegar na superfície da barra. Então, e aí eu gostaria que você se lembrasse um pouco daqueles óxidos que a gente colocou lá, aqueles óxidos protetores, que é uma das formas de isolar. Então, a nossa tecnologia também tem essa capacidade de formar uma camada protetora sobre a superfície. Nesse gráfico aqui, ou nessa figura, dá para a gente ver o seguinte, aquele caso onde a gente tinha 40 horas de ensaio, né, com protegido e não protegido, a partir daí a gente colocou sal na água, agitamos, esperamos mais 30 horas e mais 45 horas com sal. Dá para ver o seguinte, em todas elas, dá para verificar, onde está protegido, dá para ver essa camada branca em cima da palha de aço.
Essa camada branca, o que que é? É sódio que depositou em cima dela. E está formando, então, essa camada protetora. Agora, quando a gente pega embaixo, sem a proteção, a palha de aço sofreu uma corrosão muito mais agressiva. Então, aqui é muito importante a gente notar que sempre vai formar uma camada protetora em cima. Porque sempre no ambiente tem alguma coisa que vai sofrer uma redução, né, recebendo os elétrons, e vai se depositar sobre a superfície. E muitas vezes isso dá uma interpretação de que está acontecendo uma corrosão apesar do equipamento estar ligado. Não é verdade. O que está acontecendo é uma proteção. É o equipamento formando essa camada protetora sobre a superfície, né? Então é muito importante a gente frisar isso. Por exemplo, se eu pego uma estrutura que está com corrosão avançada, você pega aquela estrutura bastante enferrujada e liga o equipamento, você vai notar que com o tempo, você vai notar que aquela camada de ferrugem começa a ser trocada por uma outra camada protetora. Normalmente um óxido mais escuro. E que vocês vão ver que a corrosão normal, se você passa o dedo na ferrugem, você vê que sai no dedo. É alguma coisa que suja o dedo. A partir do momento que forma essa camada nova, essa camada escura, você vai passar o dedo, o seu dedo não vai sair sujo mais. Por quê? Essa camada é uma camada protetora, aderente, que está justamente protegendo aquela região contra a corrosão. Proteger contra a corrosão é sempre um ato de ser amigo do meio ambiente, né? Por tudo aquilo que a gente já falou, todo aquele custo ambiental que tem da corrosão. Agora, quando a gente consegue fazer isso com um mínimo de energia, e quando esse mínimo de energia pode inclusive ser alimentado com uma placa solar, então fica muito mais ecológico a gente trabalhar com isso. Por isso mesmo estão buscando a nossa patente verde para o nosso produto, né? Então é muito importante a gente frisar o seguinte: a gente protege contra a corrosão com um mínimo de energia, uma energia muito baixa. Se a gente for ver, por exemplo, para proteger um automóvel, a gente consome menos do que o relógio digital do automóvel nessa proteção. Então é importante a gente frisar isso, né? A gente imaginar que nós estamos trabalhando com um produto ecologicamente correto. Então, em termos de produtos que a Eletron Química desenvolve e comercializa, né, o que a gente tem dentro da empresa são dois setores bastante separados, assim. O que a gente pode dizer é o seguinte: nós temos principalmente esses produtos de prateleira, que a gente chama, que são produtos voltados para estruturas que já são padronizadas, né? Então, um automóvel, uma caminhonete, um caminhão eu conheço muito bem e já posso ter um projeto específico para isso. Então, isso vira para a gente um produto que é de prateleira. Que a gente diz o seguinte: você quer proteger seu automóvel, está aqui um aparelho, instala, que é muito simples de instalar, vai uma instrução junto, qualquer um instala, qualquer pessoa pode instalar, não tem problema. Então, esse que seria assim, o foco mais importante em termos de vendas que a gente está trabalhando. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses aparelhos. Nós temos dentro dessas soluções, as soluções que são veiculares. A solução veicular, a gente tem um produto que é para veículos leves, que são instalados para proteger veículos até 3,5 toneladas, né? Eles estão ligados diretamente na bateria 12 volts e dois fiozinhos que são colocados na lataria do veículo e protege contra a corrosão. O que é importante desse produto? Ele é a prova de água, prova de poeira, pode ser instalado no motor do veículo, pode-se lavar o veículo, pode jogar água, não tem problema nenhum. E é importante também chamar atenção para o consumo desse equipamento. Ele tem um consumo muito baixo, é muito mais baixo do que o próprio relógio digital de um automóvel. Então, por exemplo, um automóvel que tem esse equipamento instalado, ele pode ficar 2, 3 meses sem dar partida, que não vai descarregar a bateria. Também nessa linha automotiva, nós temos equipamento já próprio para veículos pesados, que são veículos acima de 3,5 toneladas, como os caminhões, tratores, ônibus, máquinas agrícolas, por exemplo,
né? E esses já são ligados na bateria 24 volts e diretamente na estrutura do veículo, né? E aí protege tanto esse veicular automotivo para pesados como para veículos leves, protege todas as partes metálicas do veículo. Estrutura de lataria, motor, escapamento, suspensão, a parte toda de circuito de refrigeração, de água, né, partes internas do motor. Então, eles são também à prova de água, de poeira, e o consumo é muito baixo de energia, né? Eles consomem menos que o relógio digital de um automóvel. Agora, a outra solução que temos é a solução residencial. E aí é para estruturas também já bem conhecidas, né? Que pode ser utilizada tanto externo como interno da residência, porque também pode não tem problema com chuva, com água. E protege, por exemplo, geladeira, ar-condicionado, caixilhos, portões, calhas, né? E também pode ser utilizado como uma solução aí para salas, contêineres, bancas de jornal, etc. Naturalmente, sempre, né, com um baixíssimo consumo de energia. Um outro ponto também que a gente tem dentro como uma solução de prateleira, é o elétron naval. Essa solução naval, ele é para embarcações de passeio, comercial ou industrial, né, e eles trabalham no sentido de substituir os anodos de sacrifício que são utilizados. Todas essas embarcações devem ter um anodo de sacrifício. Com esse equipamento, a gente não precisa desses anodos de sacrifício. Vai proteger todas as estruturas metálicas dessa embarcação, inclusive o motor, né? E quando as embarcações são menores, a gente tem esses equipamentos. Porém, para embarcações maiores já passa a ser um projeto que então, uma outra faceta aí da nossa empresa. O setor de projetos, ele trabalha com estruturas que não são padronizadas, né? Quando os produtos de prateleira são para estruturas já padronizadas, que a gente já conhece bem, os projetos já abrangem outro tipo de estrutura, aquelas estruturas que são praticamente únicas, né? Como tubulações de indústria, torres, maquinário industrial. Então, como que a gente trabalha nos projetos? Normalmente por indicação, né? A gente vai até a indústria que tem um problema de corrosão, ou que tem um gasto muito grande para evitar a corrosão, e lá a gente faz projetos específicos utilizando essa tecnologia. Faz projetos, faz instalação. Isso seria, resumidamente, o que a gente pode falar sobre essa tecnologia elétron. Me coloco à disposição, não só eu, como toda a equipe da Eletroquímica, à disposição para tirar dúvidas e para discutir. Eu acho que esse é um primeiro contato. O meu e-mail especificamente é rocha@eletroquimica.com.br. Mas no nosso site também tem condição de vocês entrarem em contato. E, naturalmente, o que precisarem, o nosso interesse é justamente divulgar esse produto e que vocês tenham bastante resultados com esse trabalho. Muito obrigado.